Olá, meus irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui, pastor Gilino de Souza, hoje nessa manhã, 9h30 da manhã, nós estamos iniciando aqui esse momento com Deus, momento que vamos ouvir um pouco da palavra de Deus, hoje, domingo, dia 3 de maio, né? E mais uma vez nós estamos aqui sem poder realizar nossa escola bíblica, sem poder estar todo mundo reunido. E é isso mesmo, a gente só temos que agradecer a Deus por todas as coisas. Graças a Deus que eu tive contato com alguns irmãos da nossa igreja e eles me disseram que está tudo bem. Ontem o irmão Zé Carlos Alves, o diácono, passou da minha casa, na realidade foi sexta-feira que ele passou da minha casa e veio fazer uma visita para a gente. Eu fiquei muito feliz com a atitude do nosso irmão, passando, perguntando como é que estava o pastor, como é que estava a família, como é que estavam os irmãos, e isso me deixou muito feliz. Também, graças a Deus, alguns irmãos estavam um pouco enfermos, como eu também estava, mas estamos melhor e isso é muito importante. Quero dar um bom dia para todo mundo que está em sua casa, irmão Francisco, que já está online ali, o irmão José, e também a irmã Mariana. Vamos dar um bom dia aí, pessoal. Vamos dar um bom dia, dar um ok, que estamos chegando junto aí. Hoje um dia maravilhoso, o sol muito bonito. Eu vou mostrar para os irmãos aqui depois aqui, como está o dia, né? Eu estou aqui na igreja, viu? Estou aqui no nosso templo aqui na Ribervin. Tá com saudade, vim aqui hoje e matar um pouco da saudade e rever como é que estão essas coisas. Tem muita coisa para fazer, irmãos. Graças a Deus. E a gente temos que retomar nosso trabalho e realizar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, né? Bom dia, Mariana. Bom dia, irmão José Filho. Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Bom dia, irmão John Cavalcante. Aí, rapaz. Irmão John está no horizonte. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe muito, ricamente, viu? Que Deus esteja à frente de todas as suas decisões. Pois é, meus irmãos. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que está o dia aqui na Recanto Verde. Só um instante. Então, vou falar aqui um pouquinho para vocês verem aqui como é que está aqui, ó, o dia, né? Estou aqui na nossa laje aqui de eventos, nosso bairro, ali do lado da direita, onde mora lá o nosso projeto, os irmãos, que mora ali, as nossas crianças, que o irmão Zé me falou que foi lá visitá-los, todo mundo nele, da irmã Cláudia. Ali está ali do lado Santa Filomena, ali onde morava a irmã Nádia, e hoje está lá no fundo lá a irmã Mariana, né? E aqui é a Recanto Verde, olha que coisa bonita, tudo verde, né? Um dia maravilhoso. E deixa eu mostrar um pouquinho para os irmãos aqui. A gente já antes de começar essa live, irmãos, falar um pouco da palavra de Deus, viu? Convidar mais alguém que esteja aí, que esteja ainda dormindo. Vamos acordar esse pessoal, ouvir a palavra de Deus, né? Aqui, ó, a rua, certo? Do lado da igreja, bem ali minha casa. Isso é maravilhoso. E aqui, é isso, irmãos. Olha que dia maravilhoso, né? Vamos voltar aqui pro nosso cantinho aqui, que é onde vamos fazer a live. Então, a todos os irmãos, vamos acordar, pessoal, né? Então, fazer o almoço. Está sendo. Vamos lá. Desculpa. As falhas de gravação é porque é ao vivo, viu, pessoal? É ao vivo e o pastor aqui não tem curso de cinegrafista não, mas é assim mesmo, vai dar certo. Bom dia, irmãos, bom dia.
Então, irmãos, nessa manhã, só um instante. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra falando sobre esperança, né? Esperança, porque é uma palavra que nós temos aqui no nosso prédio, né? Jesus Cristo é a única esperança. E eu quero falar sobre isso, esperança hoje. Porque nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos. Dias difíceis, dias de trevas, realmente. A gente procura manter da melhor forma possível o dia. E não tem como a gente ficar bem se não ler a palavra de Deus, se não buscar ela. Ela é o que alimenta nossa alma, nosso espírito. E a gente não pode deixar. Mesmo os irmãos em casa, não deixe de se alimentar na palavra de Deus, porque é isso que fortalece a vida do crente. Assim como a gente levanta todo dia e tem que tomar café da manhã. Eu sou assim, se eu me levantar e eu não tomar café, enquanto eu não tomar café, eu não tenho ânimo para muita coisa, sabe? O corpo ele necessita disso, o corpo ele precisa disso. Então, a mesma forma, irmãos, também é em relação à palavra de Deus. Porque nós somos feitos de carne e espírito, matéria e o espírito. Então, se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, o que vai acontecer? Nós vamos ficar fracos, debilitados, né? E vai acontecer que nós vamos perecer, vamos perder a vontade de estar com o Senhor, vamos perder a vontade de nos alimentar na palavra de Deus, né? Vamos ficar doentes espiritualmente falando. Bom dia, irmão Fernando Lima. Pai, meu querido, Deus abençoe sua vida. Bom dia, irmã Cirlane. Irmã Cirlane já fez o café para o pastor e graças a Deus está em casa, está bem, graças a Deus. E então, irmãos, como eu estou falando aqui, é necessário que tenhamos um momento de comunhão com Deus, um momento de reflexão. Eu aconselho para os irmãos, além da palavra de Deus, né? Além da palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e conduta, a palavra. Mas que vocês tenham um livro para vocês poderem acompanhar, um livro bom. Vocês podem me perguntar, pastor, quais são os escritores bons? Eu conheço alguns escritores, eu leio alguns livros. Eu posso indicar para você. Por exemplo, é muito importante que os irmãos tenham um devocional pela manhã. E não precisa ser um devocional de 1 hora, uma leitura extensa, não precisa. Precisa que os irmãos tenham um devocional e ter esse contato. Eu vou indicar para os irmãos, eu não estou vendendo livro, viu? De jeito nenhum, não sou vendedor de livro. Mas eu vou aqui indicar para os irmãos esse livro aqui, ó. Esse livrinho. Ele se chama Pão Diário. Esse aqui meu é bem antigo, mas todo ano eles lançam um. E se você não quiser comprar, ele tem na internet também. Você pode entrar no site e eles do Pão Diário e eles todo dia mandam uma mensagem para você, certo? E você vai refletindo nessa mensagem. Eles têm uma leitura da Bíblia, certo? E eles indicam você como ler, como traz uma mensagem todo dia, traz um testemunho, traz um devocional, traz sabe, é muito bom, é muito maravilhoso. E eu indico os irmãos a ter esse momento com Deus. Por exemplo, hoje nós vamos ler o dia 3 de maio, que é o dia de hoje, né? E, inclusive é a meditação que nós vamos ter hoje, nessa manhã, dia 3 de maio.
todo dia eles têm uma mensagem maravilhosa. Eu gosto muito desse livreto, certo? E porque fala da palavra de Deus, e são pessoas que têm compromisso com a palavra. Muito importante. Então, meus irmãos, vamos lá. Irmão Rafael está ali, irmã Patrícia também, bom dia. Então, hoje, na indicação que nós temos aqui, eu quero convidar os amados irmãos a abrir as suas Bíblias lá no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, no capítulo 37. Bom dia, irmão Rafael Vidal. Ezequiel, capítulo 37, e vamos ler 14 versículos, do 1 até o versículo 14, certo? Ezequiel, repetindo aqui o texto, para que os irmãos possam pegar aí na sua Bíblia. Vai lá, pega a sua Bíblia na estante, lá na cabeceira da cama, onde tiver, pega ela, lê a Bíblia, abra a sua palavra, abra a palavra de Deus, para a gente se alimentar um pouco nessa manhã. Então, vamos lá. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui também. O vento aqui está um pouco forte, né? Aqui em cima aqui é muito bom. Aqui em cima é muito maravilhoso, aqui em cima, viu, irmãos? Pronto. Ezequiel 37. Muito obrigado, irmã Silane. Está colocando aí. Ezequiel 37. Nós vamos ler do verso 1 ao versículo 14. Então acompanhe a leitura comigo. Se você tem uma Bíblia aí, se não tem, escute. Tá bom? Diz assim. A leitura vai falar a visão de um vale de ossos secos. Essa leitura sempre me chamou muita atenção, sempre. E no início eu não consegui entender muito bem. Eu sempre achei uma leitura um pouco difícil, mas hoje, graças a Deus, que a gente consegue ter um pouco mais de entendimento. Então eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra de hoje. Ezequiel 37, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E ele me disse, Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Versículo 4, irmãos. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, versículo 8, e olhei,
E eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivas. E profetizei, versículo 10, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Versículo 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Eu quero que os irmãos notar o versículo 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Nota isso, são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e sabereis. Vou repetir o versículo 14. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, disse o Senhor. Amém? Eu quero convidar os irmãos para a gente ter um momento de oração, e que nós possamos ter compreensão da palavra que nós acabamos de ouvir em Ezequiel 37, do verso 1 ao versículo 14. Senhor Deus, Pai, graças, ó Deus, eu te rendo, ó Deus. Nós te damos por mais um dia que o Senhor tem nos dado, ó Deus, e que nós estamos agora na tua presença. Cada um no seu lar, ó Pai. Eu estou aqui no templo que nós consagramos a Ti, ó Pai, e os irmãos estão em casa, mas nós estamos querendo, ó Deus, compartilhar um pouco da Tua palavra. Palavra essa que nos traz vida, palavra essa que nos revigora, palavra essa que nos conforta, que nos dá esperança. Meu Pai, nessa manhã, eu venho te pedir, Senhor Deus, que cada um dos irmãos, inclusive eu, tenhamos compreensão, ó Deus, da Tua palavra. E que ela venha nos alimentar, que ela venha trazer-nos, ó Deus, a esperança, ó Deus, dias melhores. Assim, Senhor, eu te peço que o Senhor venha estender a Tua bênção poderosa sobre cada uma das vidas, ó Deus, que o Senhor conhece. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor estender a Tua mão poderosa, ó Deus, que a Tua mão santa e poderosa, Senhor Deus, venha estar na vida das pessoas que estão enfermas, das famílias que estão sofrendo, enfim, que o Senhor, meu Deus, venha cumprir, ó Deus, a sua vontade. Ó Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Deus, por essa manhã. Amém. Amém, irmãos. Amém. Então, meus queridos, voltando aqui, como eu disse, é muito importante que a gente tenha uma reflexão de manhã, né? Então,
Eu vou contar aqui para os irmãos aqui um relato de uma pessoa que ele, quando era criança, teve uma experiência. E eu quero passar para os irmãos essa experiência dele. Certo? Ele diz o seguinte, ele diz que... Deixa eu colocar meu óculos aqui, para ficar melhor. Ele diz o seguinte, irmãos. Ele diz que ao participar, ele falando que ao participar de um sepultamento na infância dele, ele teve uma experiência que ele chama de muito impressionante. E essa experiência deixou ele curioso. E ele passou a observar o ambiente daquele lugar. E aquele lugar, ele disse que era um cemitério do interior. E ele, naquele cemitério, ele disse que ele ia de túmulo em túmulo, vendo as fotos que já estavam amareladas. E ele estava lendo o nome das lápides, imaginando como seriam as pessoas que ali estavam, né? Acredito eu que os irmãos também, assim como eu, já tivemos também essa experiência de participar de um sepultamento, e quando chega naquele cemitério a gente dá uma volta ali, né? E andando entre os túmulos a gente vê as lápides e a gente começa a ver o nome das pessoas, né? A data do nascimento, a data do falecimento, as fotos um pouco amareladas. Então era a experiência que esse rapaz estava passando. Continuando, ele disse que de repente ele encontrou uma construção maior do que as demais. Era uma construção diferente dos túmulos. Ele disse que aquela construção era quadrada e possuía uma pequena abertura de mais ou menos meio metro quadrado. Era uma construção maior e tinha uma pequena abertura de meio metro quadrado. Era um convite tanto para uma criança curiosa, né? Ele queria saber o que é que tinha ali dentro, o que é que tinha naquele compartimento. E ele falou que, como uma criança curiosa, ele correu para aquele lugar e logo ele colocou a sua cabeça para a abertura, aquela brecha que tinha, desejoso de ver o que havia lá dentro. E ele disse que quando ele colocou a cabeça ali dentro, ele teve um choque, né? Porque era um ossuário. O que é ossuário, pastor? Todo mundo sabe, né? É um local que tem no cemitério, onde os trabalhadores, os coveiros, quando eles estão limpando aquele túmulo, porque vão colocar uma outra pessoa, então eles tiram aqueles ossos que já estão secos e eles colocam dentro desse ossuário. Eles vão juntando tudo lá dentro. E lá, o rapaz diz aqui que havia uma montanha de ossos secos, que mesmo sendo inofensivos, claro, ossos não têm vida, não faz mal a ninguém, tiveram o poder de acabar com o sono dele por muitas noites. Ou seja, ele disse que por muitas noites ele ficou impressionado com aquilo, né? Ele ficou pensando naquele local sombrio, porque o ser humano, nós temos essa concepção, esse pensamento que uma caveira, ela assusta, ela é assustadora. Os ossos, eles são assustadores. A gente cresceu com isso, imaginando que uma caveira, os ossos de alguém que faleceu, ou até mesmo uma pessoa que faleceu, pode assustar alguém. E não era diferente com esse rapaz. Ele disse que hoje, como adulto, já passado o susto, ele pode aproveitar aquela experiência que teve de entrar naquele cemitério e ver aquele ossuário, e ele entende melhor a lição que Deus ensinou a Judá por meio da visão do vale de ossos secos, que nós acabamos de ler em Ezequiel 37. Ele
lembrou daquela situação que ele teve quando criança, que foi lá no cemitério, e ele viu aquele ossuário, que era um local maior, que tinha um compartimento de meio metro mais ou menos quadrado, e ele colocou a cabeça e viu lá um monte de ossos secos. E quando ele, agora adulto, ele se depara com essa leitura em Ezequiel 37, do verso 1 ao 14, e aí ele tira um ensinamento para ele, né, dessa lição, e ele pode entender melhor a lição que Deus ensinou a Judá por meio da visão do vale de ossos secos. Então, o que estava acontecendo? Ezequiel, nós lemos que Ezequiel, um profeta, ele teve uma visão, né? Ele teve uma visão de um vale de ossos secos. É como se Deus tivesse levado Ezequiel em visão para um cemitério, né? Nota que diz lá no Ezequiel 37, versículo 1: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então, nota que ele, o profeta, ele foi levado em espírito. Deus conduziu ele em espírito, né? Isso quer dizer que ele não estava ali em corpo físico, mas ele em espírito. Deus levou ele, conduziu ele, para ele ver aquele vale de ossos secos, que era um grande cemitério. E naquele lugar, diz no verso 2, que Deus fez ele andar ao redor deles, como aquele rapaz que estava andando lá no cemitério, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e que estavam tudo sequíssimo. Eram muitos corpos, muitos ossos que estavam naquela visão de Ezequiel. Eram muitos ossos mesmo, e tudo estava sequíssimo, né? Ou seja, como se tivesse já morrido, como se tivesse não, que já tinha morrido há muito tempo. E o Senhor disse para ele: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Tu sabes. Assim diz o Senhor Jeová. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E o Senhor continuou dizendo: porei nervo sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele, porei em vós o Espírito. Ou seja, resumindo, Deus estava dizendo para Ezequiel, para ele profetizar aqueles ossos secos, aquele vale de ossos secos, e que o Senhor ia dar para eles vida nova. E ele: vivereis, e vocês vão saber que eu sou o Senhor. Então, foi o que o profeta fez. Ele profetizou em espírito, como se foi dada a ordem para ele, né? E quando ele estava profetizando sobre aquele vale de ossos secos, o que a Bíblia diz que aconteceu? No verso 7. Houve um ruído. Imagina ali, os ossos se encaixando, né? Um ruído, enquanto ele profetizava, enquanto ele falava aquela montanha de ossos secos. E eis que se fez um reboliço, um barulho, um reboliço, os ossos chegando um a outro. E eles se juntavam, diz a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Cada osso ao seu osso. Irmãos, aí imaginou você ter uma visão como essa, né? Deus lhe conduzia a um vale de ossos secos, tudo sequíssimos, como se fosse um exército poderoso que morreu ali e secou. E Deus pergunta para você: esses ossos podem viver de novo? A nossa resposta seria exatamente, eu acredito que a mesma de Ezequiel. Dizer: Senhor, quem sabe é o Senhor. É o Senhor que sabe. Se o Senhor quiser, eles vão voltar a viver sim, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é um Deus maravilhoso.
é um Deus que pode todas as coisas. Então ele diz que no verso 8, ele olhou e eis que vieram nervos sobre eles, né? Nervos sobre eles. E cresceu a carne e estendeu-se sobre ele por cima, mas não havia neles espírito. Ou seja, aqueles ossos começaram a ganhar carne, os nervos foram chegando. Isso é uma visão, irmãos, que estava acontecendo. E ele me disse que não tinha espírito. Então o Senhor diz, profetiza aos espíritos. Profetiza ao Filho do Homem. E diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Ele, cumprindo a ordem de Deus, ele profetiza, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me diz, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Agora, irmãos, eu queria que os irmãos notassem, por gentileza, o versículo 6. Porque aqui é onde está a explicação desse texto. Muita gente enfatiza, muita gente faz uma mensagem sobre esse texto, e às vezes trazendo até uma explicação errada, mas aqui está a explicação correta, né? Olha o que ele diz assim, então me disse, quem disse isso para o profeta Ezequiel? Deus falou para ele, e diz, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. O Senhor, irmãos, ele levou o profeta Ezequiel a ter essa visão, não foi para amedrontá-lo, não foi para mostrar somente o poder de Deus, não foi para ficar somente escrito, não, mas tinha ali um objetivo, né? E esse objetivo de Deus levar o profeta Ezequiel àquela visão de ossos secos, era Deus dizendo que ele profetizasse sobre a casa de Israel, né? Porque o povo de Israel, irmãos, povo de Deus amado, o povo de Israel estava vivendo numa situação de opressão, certo? O povo de Deus estava vivendo uma situação de opressão, o povo de Judá estava no cativeiro babilônico, quando foi nesse tempo aqui, eles estavam no cativeiro babilônico, anos se passaram, né? Eles estavam escravizados durante muitos anos, e Judá, né, Israel, eles tinham perdido toda a esperança, como se eles não tivessem mais como sair daquela situação, né? Eles tinham perdido a esperança, como se não tivesse mais jeito, como se para eles tudo estava acabado. E aí o profeta Ezequiel, a ordem de Deus, ele traz essa palavra ao povo e dizendo, né, no verso 11, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. O que você viu é o retrato da casa de Israel. Eles estão como ossos secos, sem vida. Eles pereceram a sua esperança. Nós estamos cortados, ou seja, nós não temos mais vida. Nossa situação está complicada, difícil, né? Eles estavam pior, irmãos, do que mortos em túmulos. Os cativos sob a opressão, sendo dominados, eles consideravam-se verdadeiros ossos secos.
estava considerando verdadeiro osso seco, sem vestígio algum de vida. Eles tinham a triste certeza da impossibilidade de reversão do quadro terrível em que eles se encontravam. Ou seja, eles não tinham mais esperança de voltar a ser um povo, a viver uma vida de bênção na presença de Deus. Eles tinham perdido a esperança, né? Então, por isso que o Senhor fez o profeta Ezequiel ter essa visão do vale de ossos secos, levar ele a um local como se fosse um grande cemitério, e ele vê ali muitos ossos secos, sem vida, sem esperança, e o Senhor mandou o profeta profetizar e falar aqueles ossos secos, e os ossos eles começaram a se mexer, teve um rebuliço, os ossos foram se juntando, cada osso ao seu osso, e eles foram ganharam vida, mas ainda estava sem espírito. E o Senhor mandou profetizar, ele profetizou, e eles ganharam vida, né? E no verso 13, diz assim: e sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Porque, irmãos, todos nós sabemos que o povo de Judá, o povo de Israel, eles são uma nação escolhida por Deus. Mas também todos nós sabemos que eles são um tanto quanto desobedientes ao Deus que lhe criou. Eles são desobedientes porque eles viram a glória de Deus, eles viram o poder de Deus com seus próprios olhos, eles sentiram na pele, irmãos. Eles viram Deus abrindo o Mar Vermelho e o seu povo, os seus antepassados, passarem a pé enxuto pelo Mar Vermelho. Eles viram as águas do Rio Jordão se abrir. Eles viram uma coluna de fogo guiando eles. Eles viram comida descendo do céu, codornizes. Eles viram água saindo da rocha. Eles tiveram a oportunidade de ser alimentados com o maná. Eles viram a proteção de Deus na sua vida. Mas, no entanto, irmãos, o povo de Judá, o povo de Israel, parece que eles viam tudo isso e eles não acreditavam que quem tirou eles da escravidão do Egito, quem fez isso com eles, não era Deus. Claro que não era todo mundo. Não era todo mundo, mas uma grande parte. Eles eram incrédulos, eles eram desobedientes à palavra de Deus. E, certamente, Deus permitiu, irmãos, que aquela nação sofresse para entender, né, que o Senhor é Deus. Infelizmente, irmãos, tem muita gente que tem a oportunidade de ter uma vida maravilhosa e não tem. Por quê? Porque é desobediente. E muitas das vezes é necessário passar pelo sofrimento para entender. E isso não é sabedoria. Não é sabedoria. Não é preciso a pessoa, para entender as coisas, passar por um problema para entender. Deus, o nosso Deus, ele está com a sua mão assim conosco, sabe? Nos abençoando. E o que ele quer de nós somente é a nossa obediência. Ele só quer o nosso compromisso com ele. É o que ele quer. Que nós venhamos glorificá-lo, que nós venhamos a adorá-lo, né? Onde nós estivermos passando, em qualquer lugar, seja no trabalho, seja na escola, seja na rua, seja em casa, seja entre os amigos, entre os parentes, seja dentro do ônibus, seja numa loja, seja comprando alguma coisa. O que Deus quer é que a nossa vida, né,
seja glorificada através dos nossos atos, através do que nós estamos fazendo. É isso que Deus quer. Deus ele não chamou Israel para nada. Ele chamou Israel para que através de Israel, de Judá, o evangelho de Deus chegasse a todas as nações. Todas as nações. Eles eram a porta de entrada. Eles eram ali, as pessoas queriam levar o conhecimento de Deus às outras nações. Mas eles, por muitas das vezes, eles eram desobedientes. Então Deus permitiu mesmo que eles passassem por essas dores, por esse sofrimento, né? Que eles passassem por momentos que não era difícil, até ficar numa situação como essa, como se fossem ossos secos, sendo escravizados, né? Passando por opressão, sendo dominados, infelizmente, sem vida. E aí Deus, como sempre, levanta um profeta, e agora aqui era o profeta Ezequiel, para falar para eles que tinha esperança. E que Deus iria dar para eles a esperança deles saírem daquela sepultura, que diz no verso 12. Né? E que Deus ia fazer eles sair da sepultura, né? Ia trazer eles à terra de Israel, o povo de Deus. E no verso 13 diz assim: e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e porei em vós a vossa sepultura, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e vos fiz, diz o Senhor. Bom, agora, irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque até aqui alguém pode perguntar, sim, mas o que é que tem a ver isso comigo? O que é que tem a ver isso conosco hoje? O pastor falou aí da história de Israel, de Judá, que eles estavam padecendo, que o profeta foi lá, profetizou naquele vale de ossos secos. Sim, e aí? Isso tudo passou. O que é que nós podemos tirar para a nossa vida hoje? Né? Qual é a mensagem que nós podemos tirar para nós hoje de tudo isso aqui que nós estamos vendo sobre essa visão de ossos secos? Será que a mensagem é a gente ser conduzido a um cemitério e ver também ossos secos? Ou então ter um sonho, ser levado em espírito para ver isso? Não, não é isso. A mensagem de Deus para aquele povo, irmãos, eu quero que os irmãos notem isso, era uma mensagem de esperança. Esperança onde já não havia nenhuma. Era o que Deus queria mostrar para o povo de Israel, era que o profeta trouxesse uma mensagem de esperança. Não existia mais esperança. Eles estavam numa condição total, escravizado, repito, né? Para eles não tinha mais saída. Mas Deus trouxe uma mensagem de esperança para eles, onde não havia mais esperança. Esperança para quem se sentia morto, ossos secos, sem possibilidade de retornar a viver. Né? Mas o Senhor, Deus, Ele prometeu pela visão que Ele mostrou a Ezequiel, que Ele mudaria aquela situação humanamente sem solução. Deus profetizou, diz: olha, através de você, Ezequiel, né, eu quero dizer para esse povo que eu vou, Deus falando, mudar essa situação que aparentemente, humanamente falando, não tem solução. Faria isso, irmãos? Deus faria isso para avivar a fé do seu povo,
e mostrar o poder dele. Porque Deus é um Deus muito poderoso. Todos nós sabemos disso. Então, a lição que fica para nós, eu chamo aqui a atenção agora, né? A lição que fica para mim, que fica para vocês, que estão na sua casa, a lição que fica é uma lição semelhante ao que fica lá para o povo de Judá e para o povo de Israel. Deus, irmãos, Deus, Ele tem poder para transformar qualquer situação. Eu repito, Deus tem poder para transformar qualquer situação. Por mais desesperadora que seja, Deus ele tem poder para transformar qualquer situação. Talvez vocês tenham um parente, um amigo que está numa situação desesperadora, vivendo no mundo das drogas, vivendo no alcoolismo, na sarjeta, uma pessoa que não se alimenta, que não toma banho, uma pessoa que perdeu o contato com todo mundo, saiu da sociedade e ele está como se fosse morto. Uma situação desesperadora. Parece sem esperança. Mas Deus, ele pode, e o Senhor tem poder para transformar qualquer situação, por mais que seja desesperadora. Deus tem poder. Irmãos, nós precisamos continuar acreditando em Deus, ter fé. Que por mais que a situação seja difícil, aos nossos olhos, humanamente falando, assim como Deus fez aqueles ossos secos ganhar vida, ganhar corpo, ganhar nervos, carne, espírito, assim como Deus fez o povo de Judá, o povo de Israel, voltar para Israel, Ele também, Deus faz para conosco qualquer coisa, se assim nós acreditarmos. É uma enfermidade que o médico disse que não tem mais cura. Irmãos, Deus ele tem poder para curar aquela pessoa que está na enfermidade, que o médico disse que não tem mais cura. Ele pode sim fazer. E o nome dele seja glorificado através daquilo que o Senhor fez. Todo mundo vai saber que quem fez aquilo dali, na vida daquele irmão, daquela pessoa, foi o próprio Deus que fez. Sabe? O Senhor, ele tem poder para pegar um mendigo, que ninguém valoriza mais, que ninguém dá nada por ele, e colocar ele entre os príncipes. O Senhor tem poder para restaurar uma casa, uma família que está em desespero, que está perdido, que está vivendo no pecado, sabe, que perdeu toda a comunhão, que o amor não existe mais, filhos que estão longe de Deus, filhos que muitas das vezes a gente queria que estivesse louvando ao Senhor, e sabe, e às vezes a gente fica, meu Deus do céu, e só o Senhor, Ele tem poder para fazer isso na sua vida, meu querido, na minha vida, na vida da minha família, na vida da sua família. Deus, Ele pode fazer com que essa pessoa ganhe a vida novamente, né? Deus, Ele tem poder para avivar essa pessoa e mostrar nele o seu poder, e todo mundo dizer, meu Deus, quem fez isso na vida desse homem foi Deus. Ah, irmãos, é tão importante a gente ver, né, conversar com algum irmão, e ele dizer, contar o testemunho dele, dizer, olha, a minha vida antes era assim, era desmantelada, né? E Deus me trouxe para uma situação para perto dele, e hoje a minha vida é diferente. Eu escuto esse testemunho e eu fico maravilhado com isso. Porque quem é glorificado nisso, irmãos, é Deus. Ele é glorificado
O nome dele é exaltado quando a gente vê pessoas que tinham uma vida desmantelada, uma vida morta espiritualmente falando, morta, sem vida, sabe? E o Senhor vai lá e dá nova vida para ele. Então quem faz isso na vida de uma pessoa? Somente Deus, irmãos. O homem em si, ele não tem força. Ele não tem força para se levantar. Você já viu um morto, uma ossada se levantar sozinho? Não. É preciso que haja a ação do poder de Deus, a voz de Deus, a ordem de Deus, levantar e viver. É Deus que escolhe você, é Ele que nos escolheu. E quando Ele tem um olhar de misericórdia para qualquer pessoa, o Senhor faz essa pessoa se levantar do seu leito de cama. Ele faz a pessoa se levantar de uma vida que é uma vida depravada, e Deus transforma aquela pessoa numa nova vida, e o nome de Deus, ele é glorificado, sabe? Porque todo mundo pode ver que quem fez isso na vida dessa pessoa foi Deus. Então a lição que fica para nós é essa: que Deus tem poder para transformar qualquer situação. Eu quero enfatizar isso. Deus tem poder para transformar qualquer situação. E é verdade, irmã Silane. Jesus Cristo, ele é a única esperança. Talvez você tenha uma pessoa que está, um amigo seu, um parente que está no hospital, e que o médico ele diz que não tem mais jeito e tudo, que essa pandemia, essa enfermidade, irmãos, Deus pode fazer. Não é se Ele puder. Tire essa frase da sua boca, do seu coração, da sua mente. Ah, se Deus puder, Deus ele pode fazer tudo. O Senhor ele pode fazer tudo o que lhe apraz. Deus tem poder para mudar a situação. Ainda que nós pensemos que não há mais esperança, mesmo assim podemos esperar em Deus, pois Ele pode até dar vida aos ossos secos. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode fazer você voltar a glorificar o nome de Deus. Ele pode sim. Alguém desacredita, alguém acha que não tem mais jeito. São pessoas incrédulas. Mas Deus pode. E Ele quer fazer isso na sua vida. Fazer você voltar ao primeiro amor. A glorificar o nome de Deus. Porque, irmãos, nós não fomos criados, a gente não foi colocado nesse mundo a não ser fazer outra coisa, a não ser glorificar o nome de Deus através das nossas vidas. E essa é a minha oração. Esse é o meu desejo. É ver que num bairro como esse, aqui em que nós moramos, é ver as pessoas com as suas vidas transformadas, né? E como eu disse no início dessa live aqui, não espere que a mão de Deus venha sobre a sua vida para você se voltar para Ele. Não espera isso. Você conhece Jesus como seu Salvador. Você sabe o Deus que serve. Então não espera. Volta para Deus. Confia nele. Entrega, né, os seus caminhos ao Senhor. E assim como aqueles ossos secos, parecia que não tinha mais esperança, que não tinha mais vida, nós podemos confiar, irmãos, e esperar em Deus, pois Ele pode dar até dar vida aos ossos. Imagina nós que nem estamos ainda como ossos.
O Senhor pode fazer tantas coisas. Em Deus sempre há esperança. Sempre. Enquanto a pessoa está viva, nessa vida aqui, existe a esperança. Sabe? Existe esperança. Deus é maravilhoso. E eu creio no Senhor, irmãos. Eu quero acreditar nisso. Eu vou acreditar nisso. Que depois que passar esse momento de pandemia, eu quero acreditar que as pessoas, elas vão se voltar mais para Deus. Elas vão buscar mais ao Senhor. Eu estava notando uma coisa que eu vi lá no meu trabalho. Vou comentar isso com os irmãos. Lá no meu trabalho, geralmente na hora do almoço, eles colocam lá no refeitório um pessoal lá cantando forró, outro tipo de música e tudo, para agradar o ambiente, né? Todo mundo ali. Todo mundo está almoçando e está ali comendo o seu almoço e tudo, e tem lá um forró lá tocando, tem lá um reggae, tem, sei lá, uma música popular brasileira, enfim, tem tudo. E eu não escutava louvores, porque parece que isso não agrada, né, a muita gente. Mas nesses dias agora, que nós estamos vivendo, nessa pandemia, eu tenho notado as pessoas mais sensíveis a Deus, as pessoas buscando mais a Deus, né? Ontem eu estava vendo as pessoas escutando lives de louvor, de cantores que cantam louvores ao Senhor. E lá no meu trabalho, voltando aqui, que eu ia terminar de concluir, o que é que eles estão fazendo? Todo dia, na hora do almoço agora, eles estão colocando louvores, sabe? E a gente está almoçando e escutando aquele louvor maravilhoso. Rapaz, é tão bom aquilo ali, tão maravilhoso. Todo dia eles colocam louvor lá. As pessoas mais sensíveis a Deus, ouvindo a palavra de Deus, sabe? Buscando mais a Deus, porque sabem que, irmãos, a nossa única proteção, a nossa única esperança é Deus. É Deus. Eu vou dizer para vocês aqui, por mais que a gente se cuide, ficar em casa, como está sendo ensinado, por mais que a gente coloque máscara, por mais que a gente passe álcool em gel nas mãos, passe álcool líquido em todo canto, passe na maçaneta, passe na porta, passe não sei o que, passe em todo canto. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, querido. Em nome de Jesus. Nada disso, nada vai lhe proteger se Deus não está com você. Nada disso. Porque não adianta a pessoa se esconder dentro de casa, sabe? Eu não estou dizendo que você tem que sair para a rua e tem que abraçar todo mundo. Não é isso. Não me entenda dessa maneira. Eu estou dizendo que não adianta a pessoa se esconder dentro de casa, com luva, coberto pelo lençol, não sai, não fala com ninguém, porque toda a proteção vem de Deus. E o meu Deus, o seu Deus, ele é tão poderoso, irmãos, que mesmo que se uma pessoa contrair um vírus desse, que mata, mas Deus, ele é poderoso para você voltar a viver, sabe? A sair dessa situação. Eu creio nisso. Eu creio. Então, fica perto de Deus. Procura Deus. Abraça Deus. Eu quero encerrar com uma experiência que eu tenho e que eu aprendi na minha adolescência. Quero passar para os irmãos aqui.
Talvez alguns de vocês sabem, vocês vão lembrar. Todo mundo sabe, mas só lembrar. Olha, quando eu era mais jovem, teve um dia que a minha mãe, eu estava fazendo alguma coisa que não era certo, que não era correto, e ela disse assim, olha, quando você voltar para casa, eu vou lhe pegar, eu vou lhe corrigir, sabe? E aí, irmãos, foi exatamente isso que aconteceu. Quanto mais a gente corre para longe do pai e da mãe, sabe? Longe do pai, longe da pessoa que lhe ama, o castigo ele é muito mais doloroso. A mão de Deus ela é pesada, assim como o do pai e da mãe. Qual é o segredo? Qual é o segredo? É você ficar perto do seu pai, perto da sua mãe, abraçar a sua mãe, abraçar o seu pai. Dessa maneira, ele não vai ter toda a força para lhe castigar, sabe? Porque você está abraçado. Então, não é inteligente, não é sábio ficar correndo para longe de Deus. O sábio e inteligente é você ficar perto de Deus. Porque quando você está perto de Deus, você tem toda a proteção de Deus. É como aquele pintinho, sabe? Frágil, que o gavião está lá em cima, doido para pegar ele, né? E aí, quando aquele pinto ele está perto da sua mãe, o gavião não encosta. O gavião não vai pegar. Quando ele afasta, sabe? Quando ele afasta, fica longe, ele ataca. Assim é também o povo de Deus. Ficar longe de Deus é correr risco. Ficar perto de Deus é estar com a proteção de Deus. Sabe? Então que Deus abençoe a sua vida. Que Deus faça você entender que o Senhor, o nosso Pai maravilhoso, Ele é todo poderoso para lhe dar vida, né? Lhe dar salvação. Tá certo? E que você busque a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nessa manhã eu quero agradecer aqui a todos vocês que participaram, que estavam ali ouvindo. Eu vou aqui passar aqui a alguém que está aqui. A irmã Cirlane está dizendo que a adoração precisa ser cheia com a verdade. É verdade isso mesmo. E a adoração não somente é ordenada pela verdade de Deus, mas também é cheia com a verdade de Deus. Amém. E o irmão José Filho aqui está dizendo, Deus no comando sempre, né? O irmão Francisco também. E também temos aqui a irmã Flávia, Holanda. Nós estamos com saudade dela. Espero que quando passar essa pandemia ela venha nos fazer uma visita na casa de Deus, ouvir a palavra de Deus. É uma pessoa muito especial que nós amamos. E eu creio que a irmã, ela tem muito a oferecer para Deus com os seus dons. Também temos aqui a irmã Luciana Andrade, que está assistindo. Bom dia, irmã Luciana. Creia no Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus, ele é maravilhoso e Ele muda qualquer situação. Assim a gente crê. Também temos aqui o Paulo César da Silva, meu amigo. Que Deus abençoe você, meu irmão. E que você continue sendo uma bênção. Deus abençoe. Também temos aqui a irmã Fátima Moreira, nossa amiga lá da Igreja Mãe. Deus abençoe a sua vida, minha irmã, em nome de Jesus. Temos também aqui o irmão Carlinhos Ferrão, nosso amigo em Cristo, que sempre está aí dando um apoio nessas lives. Ele acompanha todo mundo, viu? Uma benção. Também temos aqui o Santo Jorge. Deus abençoe, meu irmão, fica firme. E temos aqui o Manuel Irani, meu amigo também que está ouvindo aqui essa live. E temos aqui o Antônio. O Antônio é uma bênção de Deus, é um tocha, viu?
pessoa abençoada. Também está assistindo aqui a live também. E temos também aqui a irmã Rosa Soares, que também está assistindo, ouvindo aqui essa live. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. E também temos a Francisca Zuca, amiga da minha mãe, minha amiga também, amiga da minha família, uma pessoa muito especial para nós. Deus abençoe a sua vida. Tem minha prima aqui, a Nani Oliveira, que também está assistindo, uma pessoa que tenho muito respeito e consideração por ela. E também, deixa eu ver quem está mais aqui. Deixa eu ver aqui. A irmã Nilza Gomes. Que benção, irmã Nilza. Nós também estamos com muita saudade da senhora, viu? Muita mesmo, do irmão Antônio Carlos. Dá um abraço nele aí na gente. Qualquer dia eu chego por aí, viu? Em nome de Jesus. E também temos aqui o irmão Alexandre Nascimento, que também está assistindo também. Deus abençoe, meu amado irmão. E deixa eu ver quem está mais aqui. Irmã Nilza, falei janela. E deixa eu ver mais. Irmã Marcela também está assistindo também. Irmã Tatiana Silva. Deus abençoe a vida de vocês. E quem mais? O irmão Rafael Vidal, que eu já tinha falado. Também está assistindo. Bom dia, meu irmão. Saudade de todo mundo. E Marcos Augusto também está assistindo. Deus abençoe sua vida, meu querido. O Fernando Lima, né? Deus abençoe, meu irmão. E também, deixa eu ver aqui, a irmã Mariana Paula. Deus abençoe a sua vida, a sua família. O irmão John Cavalcante, está lá no Horizonte. Deus abençoe, meu irmão. E deixa eu ver quem mais está aqui. Bom, graças a Deus, muitas pessoas ouvindo. Clésio Pacheco, aí rapaz, Clésio Pacheco também está aqui também com a gente. Então é isso, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, né? E que nós possamos estar juntos. Irmão Paulo César da Silva está mandando aqui um versículo, eu vou ler aqui. Josué 1:9. Né? Está pedindo a gente ler. Josué 1:9. Esse versículo é muito importante, viu, Paulo? Deixa eu ler aqui para vocês aqui. A pedido do irmão Paulo César da Silva. Ele diz assim: não te mandei eu, não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. O Senhor Deus é conosco por onde quer que nós andarmos. A irmã Flávia está marcando aqui o compromisso com a gente, né? Irei sim, pastor. Amém. Ótima palavra. Amém, irmã. Deus seja glorificado. Mariana, amém. Caleb Gileade também está ouvindo ali a palavra de Deus. Meus irmãos, quero convidar vocês, logo mais à noite, 6:30 da noite, a gente ter uma palavra aqui também, tá certo? 6:30 da noite, tá? Então, convido vocês a ouvir um pouco da palavra de Deus. Vamos sair um pouco desse fantástico, desse jornal, só deixa a gente doente, né? E vamos ouvir um pouco dessa palavra. Aí, rapaz, meu professor Felipe Prestes, pastor Felipe Prestes, uma bênção de Deus. Parabéns pelo trabalho. Isso aí, meu pastor, meu amigo, Deus abençoe a sua vida. Uma das pessoas que conheci e que tenho aprendido muito com ele. Uma bênção. Só tem me ajudado muito. Fico muito feliz de ter o senhor aqui comigo também, viu? Um abraço, meu pastor. Deus abençoe. É isso aí. Então, meus irmãos, 6:30, nós estaremos todos nós juntos aqui nessa live da igreja e vai ser uma grande bênção, né? Irmã Luciana Araújo também está assistindo também. É isso aí, querido. Deus abençoe a sua vida, seu ministério, seu trabalho, sua casa, sua família. Muito bom, meus irmãos. Muito bom mesmo. Também temos ali a irmã Cicerone, irmã Ednisa, nossos vizinhos, que são bênção de Deus também. Que bênção, rapaz. Todo mundo aqui. Eu estou até com vontade de terminar isso aqui.
porque está sendo tão bom, tão maravilhoso. Minha irmã Guilherme Freire, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, irmã, o seu trabalho, seu ministério, seu esposo, seu filho, enfim, todos vocês. Irmãos, vamos fazer uma corrente de oração, né? Vamos nos juntar. Quando eu falo corrente, não é nada a ver com o que o povo ensina por aí não, viu? Eu estou falando corrente, quando eu falo corrente, porque a corrente ela é assim, né? Unida. Então, isso eu quero dizer. Vamos nos unir para a gente orar nesse momento. E vamos fazer essa oração. Pedir pelas famílias, pelas pessoas que estão precisando de oração. Oração sempre é bom. Às vezes as pessoas dizem assim: pastor, o que é que tem na igreja hoje? O pastor diz: oração. Ah, é só oração? Não vou não. Irmãos, oração é a munição que nós temos, né, para combater as coisas que tem neste mundo. Ore. Quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, Deus está falando conosco. É a única revelação que nós temos. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Convido vocês a baixar suas frontes e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, Pai, nesta manhã, Senhor, graças eu te dou, eu te rendo, porque nós estamos, todos nós juntos, nas nossas casas. Ó Deus, ouvindo essa palavra. Meu Deus, essa palavra que foi anunciada hoje sobre o vale de ossos secos, onde o profeta Ezequiel, ele foi levado em espírito, Senhor. E o próprio Deus mostrou para ele a situação de Israel, a situação de Judá, ao qual eles estavam vivendo. Sem esperança. Eles não tinham mais esperança do que fazer da vida deles. Mas o Senhor mostrou que assim como aqueles ossos sequíssimos, que não tinham mais vida, foram ganhando carne, foram ganhando nervos, receberam o Espírito, ganharam vida. Da mesma forma, Senhor, o Senhor também iria fazer com eles e eles voltar para Israel. Ia dar vida para eles. Meu Deus, e com isso nós aprendemos, Pai amado, que o Senhor também, Ele pode fazer tudo isso com qualquer pessoa. Por mais que uma pessoa viva uma vida que alguém, humanamente falando, não tem mais esperança, não acredita mais, o Senhor Deus é um Deus todo-poderoso que dá vida. E somente o Senhor faz com que os ossos secos ganhem a vida. Porque a salvação, ela vem do Senhor. A alegria vem do Senhor. A vida vem do Senhor. A cura, a esperança vem de Ti. E tudo vem de Ti, ó Deus. E nós somos gratos, ó Pai. Nós somos gratos por isso, meu Senhor. Meu Pai querido, nos dá um dia na Tua presença, perdoa as nossas falhas, Senhor Deus. Ó Deus, cuida de cada um dos amados irmãos, cuida das pessoas que estão enfermas, nos hospitais, cuida, ó Deus, dos irmãos, cuida do meu cunhado que está enfermo, cuida das minhas sobrinhas que estão enfermas também. Ó Pai, cuida da minha mãe, que também não está muito bem, está enferma. Ó Senhor Deus amado, cuida de todo o Teu povo, ó Pai, que logo, logo nós possamos sair, ó Pai, dessa quarentena e estarmos juntos na Tua casa, louvando o Teu nome. Em nome de Jesus, Pai amado, eu te oro e eu te agradeço agora para todos sempre. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Também aqui a irmã Silene está lembrando que a gente devemos orar pelo irmão Will Robinson, nosso amigo lá da Igreja Mãe. Ore por ele. Todo mundo, viu? Irmã Rita Lopes Oliveira está assistindo. Bom dia para todo mundo. Vou encerrar aqui, mas já ficando com muita saudade de vocês. Um abraço. Fica firme. Em nome de Jesus. Amém.